Glória a Deus. Gloire à Dieu. Vamos abrir nossas Bíblias On va ouvrir nos Bibles em Provérbios, en Proverbes, capítulo 18, chapitre 18, e põe ali o verso 21. verset 21. Há um tempo atrás, Il y a quelque temps en arrière, eu vi um testemunho j'ai entendu un témoignage que impactou bastante a minha vida. qui a vraiment impacté ma vie. Sim, há testemunhos de pessoas Il y a des témoignages de personnes que têm grandes experiências com Deus qui ont des grandes expériences avec Dieu e nós devemos ouvi-los, et on doit les écouter. porque a Bíblia diz que nós devemos ouvir esses testemunhos. Parce que la Bible dit qu'on doit écouter ces témoignages. E eu ouvi esse testemunho e E- nunca me esqueci dele. J'ai écouté ce témoignage et je ne l'ai jamais oublié. E eu vou dar um nome, Je vais vous donner un nom. porque, pronto, é o nome que eu inventei para essa pessoa, para esse irmão. C'est un nom de substitution que j'ai trouvé. Philippe. C'est Philippe. É o irmão Filipe. C'est le frère Philippe. Amém? Amen. Então, vamos abrir aqui. Já abriram? Donc vous avez ouvert Provérbios, en Proverbe capítulo 18, 18, verso 21. verset 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amém? Amen. Dê atenção às palavras desse testemunho Soyez attentifs e aux talvez paroles de ce você também fique témoignage. impactado, Peut-être que vous serez également impactés como eu fiquei. comme je l'ai été. Já passou tempo Ça fait quelque temps déjà e eu tenho praticado isso et j'ai pratiqué ça e tenho visto resultados, et j'ai vu des résultats, mesmo resultados. vraiment des résultats. E às vezes nós não vimos resultados Des fois, on ne voit pas de porque résultats pensamos como estávamos a ouvir há bocado, car on pense, comme on écoutait tout à l'heure, que oramos que nous prions e 4 minutos depois já está feito. et 4 minutes après, c'est fait. Se não aconteceu, Si ça n'arrive pas, é porque Deus não ouve. c'est parce que Dieu n'écoute pas Ou porque eu estou em pecado ou parce que je pêche e tenho que voltar para o outro lado. et je dois aller ailleurs. Não, Deus, aquilo que Ele disse faz. Ce qu'il a dit, il le fait. Muitas vezes acontece que há obstáculos Ce qui se passe, c'est que souvent, il y a des obstacles. e esses obstáculos Et é ces criado obstacles, por Satanás. ils sont guidés par Satan. Nós não ouvimos, On ne les entend pas nem o sentimos. et on ne les sent pas. Quer dizer, não sentimos a sua passagem. On ne sent pas son passage. Mas se nós temos comunhão com o Espírito Santo, Mais si on a la communion avec le nós Saint-Esprit, sentimos a sua on presença. sent sa présence. Nós sentimos que há ali uma presença assim muito esquisita. On sent qu'il y a une présence étrange. Você vai para uma rua e de repente você sente uma coisa esquisita. Vous êtes dans la rue et soudainement, vous sentez quelque chose Ou você d'étrange. vai à casa de alguém, Ou bien vous allez é chez quelqu'un, convidado por alguém vous para êtes almoçar ou invité jantar. pour aller manger chez quelqu'un. Você assim que entra nessa casa, Et en entrant dans cette você maison, sente assim uma coisa esquisita. vous sentez quelque chose E d'étrange. você sabe que ali está demónios Et vous naquela savez casa, que des démons se trouvent dans cette ou maison, naquela rua, ou dans cette rue, ou naquele lugar. ou dans ce lieu. Porque você tem comunhão com o Parce que Espírito vous Santo. avez la communion avec le E o Saint-Esprit. diabo é um espírito. Et le diable est un esprit. Então nós somos espíritos, sentimos Alors nous sommes esprits et nous essa sentons presença cette maligna. présence E então du nós malin. podemos orar Et dentro alors, de nós. on peut prier à l'intérieur Você de nous. pode orar dentro de Vous si. pouvez prier à l'intérieur de Deus, vous. Deus deu-nos a autoridade Dieu nous a donné l'autorité para destruir a sua presença détruire sa na présence nossa vida. dans notre vie. Amém? Amen. Agora, na vida de outra pessoa, Et la vie des autres é preciso personnes, que ele queira também. il les veut aussi. Amém. Então, nós vimos aqui nesta passagem, Et on voit dans ce passage, a morte e a vida estão la no mort et la poder vie sont au pouvoir da língua. de la langue. Né? A morte e a vida. La mort et la vie. Esse nosso irmão Filipe, Donc ce frère Philippe ele estava a contar racontait que quando tinha uns 45 anos, mais ou menos, que lorsqu'il avait environ 45 ans, ele teve problema no seu trabalho il a eu un problème au travail e teve que ser hospitalizado et il a dû être hospitalisé. porque foi uma infecção nos seus rins. C'était une infection dans ses reins. E
Já sabe que os médicos fazem tudo que sabem, Vous savez que les médecins font tout ce qu'ils connaissent, tout ce qu'ils tudo que savent, podem, tout ce qu'ils peuvent. e foi isso que fizeram a esse, E- esse nosso irmão. C'est ce qu'ils ont fait à ce Fizeram frère. tudo o que sabiam. Ils ont fait tout ce qu'ils E savaient. então, o homem, quando saiu do hospital, Et l'homme, lorsqu'il a quitté l'hôpital, saiu com um cabaz de medicamentos. il est sorti de là-bas avec un sac de Sabe que é médicaments, um cabaz de medicamentos para tomar. plein de médicaments à prendre. E havia medicamentos que ele tinha que tomar para sempre. Et des médicaments, il devait les prendre à vie. E ele pensou, puxa, agora Et de il s'est dit, repente, mais maintenant, tout à homem coup, cheio de saúde, un homme avec plein de santé, crente, croyant, e agora acontece isso. et maintenant il m'arrive ça. Então, ele começou a orar. Et il a commencé à prier. Oh Deus, por que Mais isso? Dieu, pourquoi? Então, de repente, Et tout à coup, o Senhor guiou-lhe para essa passagem. le Seigneur l'a guidé vers ce passage. E ele leu. Et il l'a lu. E ele disse, o Espírito Santo guiou Il a para dit, eu le ler essa Saint-Esprit passagem. m'a guidé à lire ce Há passage. qualquer coisa aqui escondida. Il y a quelque chose de caché ici. Eu já li isso tantas Je vezes, l'ai lu tellement de fois, mas nunca descobri nada. mais je n'ai jamais rien Mas se ele découvert. manda-me ler, Mais s'il me dit de é le porque há lire, qualquer coisa c'est escondida qu'il y a aqui, quelque chose de caché ici, que eu ainda não descobri. que je n'ai pas encore découvert. Então ele começou a ler essa Alors, passagem. il a commencé à lire ce passage E ele pediu, Senhor Espírito Santo, et il a demandé au tu Saint-Esprit, estás em mim. tu es en moi. A Bíblia diz, La Bible dit tu foste enviado que tu as por été Jesus envoyé par Jésus para me ensinar. pour m'enseigner. Então agora ensina-me a tua Alors, palavra. enseigne-moi ta parole. E assim, Et comme ça, ele começou a ler isso com muita atenção. il a commencé à lire ça très E attentivement. leu, Il a e lu, leu, il a lu, e leu, e Il a não lu. percebeu nada. Percebeu aquilo que já tinha, aquilo que ele já sabia. et il a reçu ce qu'il savait déjà. Mas no dia seguinte, pegou outra vez na Bíblia e começou a ler. Et le jour suivant, il a repris sa Bible, il a relu. Então o Espírito Santo começou a falar ao seu coração. Et le Saint-Esprit a commencé à parler à son cœur. Ele começou a entender Il a commencé à comprendre que a morte e a que vida, la mort et la vie, mas agora não era na mente, era dentro do seu mais espírito. maintenant, ce n'était pas dans sa tête, mais c'était dans A son morte esprit, la mort e a et la vida. vie. Sim, a morte. Oui, la mort. Então ele pensou, morte. Et il a pensé la O mort. que é morte? C'est quoi la mort? Morte é quando a pessoa vai para o La cemitério. mort, c'est quand la personne va Quando va ele au vai, cimetière. morreu, Quand il est mort, é aquilo que ia-me acontecer. c'est ce qui allait m'arriver. Mas por causa dos medicamentos não Mais- chegou à morte. À cause des médicaments, il n'est pas arrivé à la mort. Então o que é que Deus quer falar comigo Qu'est-ce que sobre Dieu isso? veut dire là, avec ça? Então o Espírito Santo começou a ensinar Alors le morte. Saint-Esprit a commencé à lui enseigner sur la mort. Muitos dos meus filhos Beaucoup de mes enfants chamam a morte à sua vida. appellent la mort à leur vie. Eles chamam a Ils morte. appellent la mort. Porque diz aqui, aquele que ama Parce qu'il est dit, comerá celui do seu fruto. qui aime la mort va manger de son fruit. Aquele que ama falar. Celui qui aime parler, Isso parler. não, eu cada vez estou pior. Ah, mais je vais de pire essa en doença, pire. Ah, por cette quê maladie, mais que agora pourquoi? tinha tanta saúde? J'avais tellement de santé. Quando é que isso vai C'est passar? quand que ça va passer? Deus não gosta de mim. Dieu ne m'aime pas. Então ele está a falar morte. Alors il parle la mort. Morte é tudo aquilo La mort, c'est tout, que não vem da boca de Deus. tout ce qui ne vient pas de la bouche de Dieu. Ouça bem, Écoutez bien, foi o que o Espírito Santo lhe mostrou. c'est ce que le Saint-Esprit m'a Morte. montré. La mort, É tudo C'est aquilo que tudo. não vem da boca de Deus. tout ce qui ne vient pas de la bouche de Dieu. Vem talvez da boca da televisão. Ça vient peut-être de la bouche de la télévision, Vem da boca de la bouche do amigo, de l'ami, da sociedade. de la société. Então, muitas vezes a gente repete essas palavras Très souvent, on répète ces paroles e segue essas et palavras. on suit ces paroles E até achamos que aquelas palavras é próprio para nós. et on pense même que ces paroles nous sont destinées. E ele disse que quando eu comecei a pensar, a ver, Et il a dit, quand j'ai commencé à voir a meditar naquilo que o méditer Espírito Santo estava en ce que le a revelar, Saint-Esprit me révélait, da minha boca só saía morte. de ma bouche, il n'y a que de la mort qui sortait. Eu não era capaz. Tudo que eu falava era coisas que eu lia no Tout ce que je jornal. parlais, c'est des choses que je lisais dans le É journal. aquilo que eu ouvia na televisão. C'est ce que j'entendais à la télévision. É aquilo que eu ouvia da boca dos C'est ce que médicos. j'entendais de la bouche des médecins. É aquilo que eu ouvia da boca dos meus C'est ce que amigos. j'entendais de la bouche de mes Mas amis. não falava nada daquilo que tinha saído da boca de Deus. Je ne parlais pas de ce qui sortait de la Então bouche isso era de Dieu. morte. C'était la mort.
Ele pensou, não, eu tenho que mudar Et isso. il s'est dit, non, je dois changer ça. E depois, quando ele perguntou, Senhor, e a vida? Et quand il a dit, Seigneur, Então, vida é isso. la vie, c'est ça. É que eu já te mostrei. C'est ce que je t'ai déjà montré. Tudo que sai da boca de Deus Tout ce qui é sort de la vida. bouche de Dieu, c'est la vie. Sou mais que Je suis plus que vencedor, é vida. vainqueur, c'est la vie. Jesus morreu por mim e levou as minhas doenças, Jésus é est mort pour moi, il vida. a pris mes maladies, c'est la vie. Amém? Amen. É vida. C'est la vie. E se eu amo essas Et palavras, si j'aime ces paroles, eu vou comer essas palavras. je vais manger ces paroles. Isso vai ser como um alimento para mim, Ce sera comme un aliment para pour minha moi, alma, pour mon para o meu âme, espírito. pour mon esprit. Eu me alimento disso. Je m'alimente de ça. Alimento-me daquilo que sai da boca de Deus. Je m'alimente de ce qui sort de la bouche de Porque Dieu. nem só de pão viverá Parce o que l'homme homem, ne vivra pas mas de uniquement de pain, toda a palavra que mais de sai toute parole qui da sort boca de de la Deus. bouche de Dieu. Ele estava a perceber isso Et agora. il comprenait Veja ça a maintenant. diferença que há Voyez la quando a différence gente lê a Bíblia. qu'il y a entre Assim, pronto, quelqu'un ela- qui lit la Bible comme ça. Eu já conheço a palavra, Ah, il connaît déjà la parole, mas não conhecemos. mais on ne connaît pas. Porque quando nós pedimos ao Espírito Santo para nos Parce que ensinar, quand on demande au então ele Saint-Esprit vai de nous ensinar enseigner, aquilo que está escondido. il va nous enseigner ce qui est caché. É como aquelas pessoas que procuram ouro. C'est comme ces personnes qui recherchent de Você não l'or. vai encontrar ouro à face da terra. Vous n'allez pas le trouver à la superficie Tem de que la cavar terre, bem fundo. mais il faut creuser Tem profondément. que ir lá Il faut aller lá ao lugar certo. au bon endroit, Muitas vezes a 10 metros de des fois profundidade. à 10 mètres de Ou profondeur, muito mais. ou bien plus, Para encontrar ouro. pour trouver de l'or, Para encontrar pour prata. trouver l'argent. Quer dizer, essas coisas boas Ces bonnes choses que enriquecem. qui Está enrichissent, bem fundo. elles sont E na profondes. Bíblia é precisamente Et dans la isso. Bible, c'est exactement Temos que ça. cavar a On doit Bíblia. creuser la Bible, Temos que ler on doit com a lire ajuda do Espírito avec l'aide Santo. du Saint-Esprit. Então, Alors, ele disse obrigado. il a dit merci Jésus. E quando ele olhava para a palavra de Et Deus, quand il regardait la parole de Dieu, ele disse, mas sim, eu estou a perceber. il a dit oui, mais je comprends. Então o Espírito Santo mostrou-lhe Alors, outra le Saint-Esprit passagem. lui a montré un autre passage. E vamos abrir na outra passagem On que va é ouvrir Romanos capítulo 8, verso 11. Nós já Romains 8, conhecemos essa 11. passagem. 8, 11. Romains 8, 11. Romanos 8, 11. Já está aberto aí? Romanos 8, 11 diz assim. Olhe bem para a sua Bíblia. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, ou a Jesus Cristo dos mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus, também curará ou vivificará o seu corpo mortal, pelo seu Espírito que em você habita. Verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Quantas vezes você já leu isso? Combien de fois vous avez lu ça? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en aquele que vous, dos mortos ressuscitou a Cristo também, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts Vivificará. rendra aussi la quer vie. dizer, dará Il vida donnera la vie a tudo que está morto à na tout sua ce qui vida, est no seu mort corpo. dans votre corps. Porque aqui diz no vosso corpo morto. Il est dit dans votre corps vosso corpo mortel. mortal. Dans votre corps mortel. Também dará vida. Il donnera la vie. Os rins daquele homem estavam Les reins de cet mortos. homme étaient morts. Os rins do Filipe estavam Les mortos. reins de Philippe étaient morts. E Deus queria dar vida Dieu voulait donner la vie àqueles rins. à ses reins. Mas ele estava à espera do anjo, talvez. Mais peut-être Gabriel. qu'il attendait l'ange Gabriel. Então,
Não foi muito fácil. Ce n'était pas très facile. A gente quer tudo a correr. On veut tout très rapidement. Por isso é que é mais fácil a gente ir ao médico C'est pour ça que c'est plus facile d'aller chez le e médecin, pegar naqueles comprimidos com um de bocadinho de água. prendre les médicaments É avec une fácil. gorgée d'eau, c'est Custa um facile. bocadinho passando na garganta, mas isso passa C'est depressa. un peu dur de faire passer dans la gorge, mais Do que ça va, ça fazer a, passe. do que fazer a palavra de Deus. Plutôt que de faire la parole de Dieu. A palavra de Deus é mais custoso. La parole de Dieu est plus coûteuse. Funciona, Ça fonctionne. mas é preciso a gente dar nela. Mais il faut vraiment se pencher É dedans. preciso nós buscar o Espírito Santo, Il faut rechercher le Saint-Esprit. porque a Bíblia é um livro espiritual. Parce que la Bible est un livre spirituel. Não é um livro que a gente compra aí nas livrarias, Ce n'est pas un livre, un livre qu'on achète dans les livres. que é escrito por um espírito humano, porque é o escritor. Mas esse foi o Espírito de Mais Deus, c'est l'Esprit de Dieu. foi o Espírito Santo C'est que l'Esprit Saint escreveu qui a écrit através das mãos dos apóstolos, à travers la main des apôtres, dos reis, des rois, dos des sacerdotes, sacrificateurs, desses homens do de passado. tous ces hommes du Tinham passé bastante comunhão com Deus, qui avaient beaucoup de communion avec que Dieu. Deus falava com eles. Dieu parlait avec eux. E Deus dizia assim, escreve isso. Et Dieu disait, écris ça. Nós encontramos no livro de On Daniel, retrouve dans le livre de Deus dizia, Daniel, Daniel, escreve isso. il disait à Daniel, écris ça. E ele escrevia. Et Daniel écrivait. Passava a noite a Il escrever passait des aquilo, nuits en train d'écrire ça, aquilo que Deus estava falando. ce que Dieu lui disait. E quando nós lemos o livro de Et Daniel, quand on lit le livre de Daniel, sabemos nous savons que pertinemment foi o Espírito Santo que c'est l'Esprit Saint que ditou. qui l'a dicté. Esta é a razão porque o nosso espírito não consegue, C'est la raison pour laquelle não consegue entender notre esprit n'arrive pas à comprendre a Bíblia, la Bible, porque nós somos humanos. car nous sommes humains. E se nós não buscamos a palavra de Deus com oração, Si on ne recherche pas la parole de Dieu avec la se você prière, está a ler só a Bíblia porque eu também leio, si vous la lisez juste Ouais. comme ça, está a perder o seu tempo, vous perdez votre temps, porque nunca vai compreender o que lá está escrito. car vous ne comprendrez Porque jamais esse ce qui livro est é écrit. 100% Parce que espiritual. ce livre est 100% Quando diz spirituel. batei e dá-se il est e dit, abrir-se-vos. Frappez et on vous ouvrira. A gente faz On le e fait, não abriu, Et pronto. ça s'est Porque pas nós ouvert somos et voilà. humanos. Non, parce qu'on est Quando humain. alguém bate a nossa quelqu'un porta, frappe nós chez vamos nous, logo abrir. On va ouvrir, Mas nós estamos no Espírito. mais nous sommes dans l'esprit. E agora é diferente. Et maintenant, c'est différent. Nós temos que entrar On em doit comunhão com aquele que é entrer Espírito, que está en em communion nós, avec celui qui est que l'esprit o qui est Senhor en nous, enviou para estar que le consigo. Seigneur a envoyé pour qu'il soit Jesus avec disse, vous. eu vou, Jésus a mas dit, não vos deixarei j'y vais, órfãos. je pars, mais vous ne serez Eu pas orphelins. vou enviar o Je Espírito vais Santo, envoyer le Saint-Esprit que o Pai já vos prometeu. que le Père vous a E déjà promis. ele vai estar com Et vocês il va être e avec vai vous estar em et vocês. il va être en vous. Que vai estar ao seu lado Il va être e à vai côté estar de dentro vous de si. et à l'intérieur de vous. E você pode ouvi-lo, Et vous pouvez l'entendre. pode ouvir o Vous Espírito pouvez Santo entendre le a Saint-Esprit falar consigo. qui vous parle. E este homem Et cet homme ensinou muita coisa, m'a enseigné beaucoup de só de choses, ouvir o seu testemunho. juste en écoutant son témoignage. Então, nesse Et testemunho, dans ce témoignage, ele, no capítulo 11, e se o Espírito daquele que verset dos 11. mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, se o Espírito si l'Esprit daquele de de celui, Deus, o de Espírito de l'Esprit de Deus, Dieu, que ressuscitou a qui a Jesus Cristo ressuscité dentre os mortos, Jésus-Christ d'entre les morts, habita em vós, habite en vous. o que acontece? Qu'est-ce qui se passe? Já desapareceu. o que diz mais? Qu'est-ce qu'il est dit encore? Se o Espírito daquele que dos Si mortos l'Esprit ressuscitou a qui Cristo a ressuscité Christ d'entre les morts habita habite onde? où Em ça? vós. En vous. Quantos aqui que têm a noção Combien ici ont la que o notion Espírito Santo habita com você? que le Saint-Esprit habite en vous? Sabe que não é muito fácil, Vous savez, c'est pas très facile porque nós somos carnais. parce que nous sommes charnels. Nós queremos sentir os pelos, On os veut- cabelos a ficar de pé. on veut voir les Uau, poils eu senti, s'hérisser. Deus está naquele culto. Et sentir que Dieu était Porque présent havia dans ce culte. louvores. Parce que, Porque havia louvores. parce qu'il y avait de la louange. Havia muita Il y alegria. avait beaucoup de joie. E muitas vezes não está lá. Mais beaucoup de fois, il n'est pas là.
Porque a presença do Espírito Parce que la Santo présence não du se, Saint-Esprit, não se sente exteriormente. on ne la sent Você pas sente extérieurement, dentro mais de vous la si. sentez à l'intérieur de vous. Dentro de... À l'intérieur de É onde ele está. vous. C'est là où il se trouve. Ele fala Il consigo. parle avec vous. Agora, se o cristão não tem Maintenant, o si le hábito de chrétien n'a orar, pas de ter l'habitude de comunhão prier, com ele, d'avoir de la communion avec lui, passa tempo a conversar il com A, passe B, C son temps à e discuter avec telle et telle ouvir as personne redes et à écouter les sociais réseaux sociaux e a televisão et la e télévision. conversa com Et este. il parle avec un Nunca tel, vai ouvir o il ne Espírito va Santo. jamais entendre le Saint-Esprit. Até que chega um ponto que o Espírito Santo vai bater À tel asa. point que le Saint-Esprit va s'en aller. Vai dizer, mas o que é que eu estou aqui a Il fazer? va dire, mais qu'est-ce que je fais là? Eu vim para ensinar. Je suis venu pour enseigner. Eu vim para guiá-lo. Je suis venu pour le guider. Eu vim para o Je ajudar. suis venu pour l'aider. E ele nem sequer me dá ouvidos. Et il ne me prête pas d'attention. Ele nem se apercebe que eu estou nele. Il ne remarque même pas que je suis en lui. E depois começa a vir tristeza. Et là, la tristesse commence à Tristeza quer venir. dizer que o Espírito La Santo já tristesse bateu veut asa. dire que le Saint-Esprit est parti. Quando o Espírito Santo Quand sai, le Saint-Esprit s'en va, nós começamos a sentir on commence tristeza. à sentir cette tristesse. Uma opressão Une dentro de nós. oppression à Vazio l'intérieur, aqui un dentro. vide à l'intérieur. Quer dizer que o Espírito Santo Ça veut já dire não que le está. Saint-Esprit n'est plus là. Por isso é que o Davi dizia, C'est pour ça que Oh David Deus, disait, Dieu, não retires de mim o teu ne retire Espírito. pas de moi ton esprit. Por favor, não retires S'il de te mim o plaît, teu ne Espírito. retire pas de moi ton esprit. Por quê? Porque ele sabia Pourquoi? Car il savait que a ausência do que Espírito Santo l'absence du Saint-Esprit põe o crente vazio. fait que le chrétien se sente vide. Quando o Espírito Santo está em Et você, quand le Saint-Esprit est en você vous, sente paz. vous sentez la paix. Não é uma paz porque tudo está C'est bem. pas la paix parce que tout va bien, Não é uma paz porque C'est pas la paix. Não há guerra, parce porque qu'il não há n'y a pas de lutas. guerre, il n'y a pas de lutte, Está tudo bom. que tout va bien. Não, não é essa paz. Ce n'est pas cette paix. Você pode estar num lugar onde há Vous problemas, pouvez lutas. vous trouver dans un endroit où il y a des problèmes, des luttes. Ou até você mesmo está a passar por uma pequena tribulação. Vous-même, vous passez par une tribulation, Mas você dentro está a sentir paz. mais à l'intérieur, vous ressentez la Está a paix. sentir a Vous, certeza vous ressentez cette que certitude Deus que Dieu está a ouvir a sua oração. écoute votre prière. E que está a olhar, está a ver com os seus olhos, está a ver Et tudo. avec ses yeux, il voit tout. E ele não está a permitir Et que il o ne- diabo faça aquilo que ele quer. Il ne permet pas que Na le sua diable vida. fasse ce qu'il veut dans votre E, ele vie. e você vai ouvir as instruções. Et vous allez écouter Não les faças instructions. Ne fais pas ci, Não andes por esse caminho. ne va pas par ce Não chemin, te juntes com essa pessoa. ne te mets pas avec cette Não personne, passes tempo com essa ne pessoa. passe pas de temps avec cette personne. Você vai ouvir isso. Et vous allez écouter ça. E o que é que vai Et acontecer? qu'est-ce qui va se passer? Você vai ter vitória. Vous aurez la victoire. Diga assim, vitória. Dites la victoire. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. E vamos pensar ainda nesse homem, Et nous allons nesse nosso irmão penser Filipe. à ce frère Philippe. Então, quando estava a ler essa Donc, passagem Quand aqui, il lisait ce passage, o Espírito Santo mostrou-lhe le Saint-Esprit lui a que se o montré Espírito Santo, que si l'Esprit Saint, que Jesus disse, eu vou enviar o Jésus meu a dit, Espírito, je vai vais estar dentro de envoyer você. mon esprit, il va être Il à va estar l'intérieur ao de seu vous lado. et il va être à côté de vous. Então, se ele está dentro Alors de mim, s'il est à l'intérieur de moi, então alguma coisa acontece. quelque chose se produit. Porque Jesus está, o Espírito Santo está aqui a dizer, se o Espírito aquele que dos mortos Parce que ressuscitou Jesus Il disait, habita em celui vós, qui a ressuscité Christ Aquele d'entre les morts, il que habite dos en vous. mortos Celui ressuscitou a Cristo, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, também il rendra aussi vivificará la vie o vosso corpo à mortal. votre corps mortel. Pelo quê? Pelo Par quoi? seu Par son Espírito. esprit, Diga-se pelo Espírito que habita par em mim. l'esprit qui habite en moi. Diga-se pelo Espírito Dites par l'esprit que habita em mim. qui habite en moi. Quando você se levanta da sua cama, Lorsque vous vous levez quem que se le levantou da matin, cama hoje? qui s'est levé ce matin? Há muitos que não se levantaram. Beaucoup ne se sont pas levés. O que você faz? Qu'est-ce que vous faites? Pensa logo no pequeno Vous almoço. pensez au petit déjeuner? Ou outra coisa. Ou autre chose? Mas a primeira coisa que Mais você la deve fazer, Première meu irmão, chose que vous devez faire, bom dia, Espírito c'est Santo. bonjour Saint-Esprit. Guia os meus passos hoje. Guide mes pas aujourd'hui. Não me deixes errar. Ne me laisse pas commettre d'erreurs, Porque eu creio em ti. car je crois en toi.
Experimenta fazer isso todos os dias. Essayez de faire ça tous les jours. Você vai ver que ao passar um tempo, Vous verrez qu'au bout você d'un vai certain começar temps, tudo vai começar a funcionar tout va commencer à fonctionner de uma maneira diferente na sua vida. d'une façon différente dans Então, votre vamos vie. continuar com esse homem. On va continuer avec cet homme. Então, ele começou a pensar, Donc il a commencé à se dire, mais os rins estão mortos. mes reins sont morts. Então, o médico disse que os rins estavam mortos. Et le médecin m'a dit que mes reins sont morts. Então, eu sei, Alors je sais se o Espírito Santo está em mim, que si l'Esprit Saint est en moi, que eu creio que está porque eu tenho paz, je crois qu'il l'est car j'ai la paix, então o Espírito Santo alors l'Esprit Saint vai dar vida aos meus rins. va donner la vie à mes reins. Vai dar vida Il va donner la vie aos meus rins. à mes reins. E ele começou a orar Et assim, il a commencé à prier comme ça, mas não funcionava. mais ça ne fonctionnait pas. Pois é, claro, aí é que está o C'est problema. là où il y a un problème. Deixa eu beber um bocadinho de água aqui. Eu estou a dizer isso porque é isso que acontece com todos. Porque Je tem vous dis ça, c'est ce qui se passe avec aconteceu tout le comigo monde, parce muitas que vezes. ça s'est passé avec moi très souvent aussi. Eu estou a ensinar aquilo porque esse Je vous testemunho a- impactou-me. Ce témoignage m'a impacté. Então, o que é que ele começou a fazer? Et donc, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Ele disse ao Senhor Espírito, dá-me Il a dit, instruções. Seigneur, donne-moi les Tu instructions. vieste para me dar as instruções. Tu es Dá-me. venu pour me donner les instructions. Mas não foi logo no dia seguinte, já tinha. Et il ne les a pas eues le jour suivant. Levou meses. Ça a pris des mois. Aí é que está, pois. O pastor não fala assim. Pasteur, ne parlez pas comme ça. Porque eu queria que o anjo Gabriel tivesse logo ali no fim de 4 minutos. Il aurait voulu que l'ange Gabriel soit là au bout de 4 minutes. E então o Espírito Santo começou a dizer, Et olha, le Saint-Esprit a tu commencé à lui dire, toi, tens que confessar isso todos os dias. tu dois confesser ça tous les jours. Mais que uma vez. Plus Fala. plus d'une fois, parle. Até o teu interior Jusqu'à começar ce que, à l'intérieur de toi, não pensar no versículo, tu ne penses plus au verset, mas pensar nas palavras. mais tu penses aux paroles. E então o que é que ele fez? Escreveu Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit. esses versículos, Il a écrit tous ces pôs versets. na porta do frigorífico, Il les a mises sur son frigo, pôs no WC, dans les WC, pôs no espelho da casa de banho. le miroir de la salle de bain. Era o lugar onde ele ia muitas C'est vezes. là où il allait très souvent. E ele, cada vez que ia a esses Et lugares, chaque ele fois qu'il lia allait isso. là, il lisait ça. E ele confessava. Et il confessait. E ele dizia, o Espírito do Et Senhor il está a a dit, habitar em l'Esprit mim. du Seigneur habite en moi. Ele começou a confessar assim, Il a o commencé à Espírito do confesser, Senhor está a habitar l'Esprit em du mim. Seigneur habite en moi. O mesmo Espírito Le que même ressuscitou Esprit qui a Jesus Cristo ressuscité Jésus-Christ está em mim. est en moi. Por isso ele está dando vida. Alors il donne la vie. Está a curar os meus Il rins. guérit mes reins Porque ele habita em parce mim. qu'il habite en moi. Ele começou a escrever isso. Il a écrit ça E todos os et dias tous les jours, ele lia isso. il lisait ça. Todos os Tous les dias. jours. Todos os dias. Tous les jours. Mais que uma vez. Plus d'une fois. Até que ele chegou ao ponto À tel point que à noite, quando acordava, que quand o il se versículo estava lá réveillait na mente. pendant la nuit, il avait ce Ele verset começou qui a lui pensar venait en tête. Parce nessa passagem. qu'il pensait à ce Não o passage. versículo já. Pas le É aquilo verset, que ele recebeu. mais ce qu'il O- avait O reçu. Espírito Que Santo l'Esprit está a Saint habitar em mim. habite en moi. Ele não escreveu se o Espírito. Il n'a pas écrit si Não, o l'Esprit, Espírito do Senhor mais está a habitar em mim. l'Esprit du Por isso, Seigneur habite en moi. Alors, eu estou a contar isso que é para vocês. je vous raconte Começar a ça pour que compreender. vous commenciez à comprendre Como é que a palavra de Deus funciona? comment fonctionne la parole de Dieu. Já falei tanta vez. Mais j'ai déjà parlé tellement de fois. Não. Non, No fim de 5 anos. au bout de 5 ans, No fim de il a dit, 5 anos. au bout de 5 ans, Foi quando ele começou a sentir c'est là où il a commencé à ressentir alguma coisa nos seus rins. quelque chose dans ses reins. Quando foi ao médico, o médico disse: Quand parece il a été chez le médecin, que está aqui a ver qualquer coisa nos seus il a rins. dit,
le médecin dit, mais on 5 dirait anos qu'il y a depois. quelque chose dans vos reins 5 ans après. Mas todos os dias, Mais sem tous falhar, les jours, sans faute, ele confessava il essa confessait passagem. ce passage. Ele, cada vez que abria o frigorífico, Chaque fois qu'il ouvrait le lia o que frigo, lá estava. il lisait ce qui était Cada vez écrit. que ia ao Chaque WC, fois qu'il allait au WC, como ele ia muitas vezes, Comme il né, allait très não ia souvent. ver, lia o que lá il estava. lisait ce qui s'y trouvait. Quando ia se pentear, Quand il allait se coiffer, ele lia o que lá estava. il lisait ce qui s'y trouvait. E quando ia para o seu Et trabalho, quand il allait au travail, ele tinha no bolso il avait dans sa poche o papelinho. un petit papier. Ele já sabia aquilo de cor, mas ele Il lia. le connaissait par cœur, mais il le lisait. 5 anos depois, Et 5 ans après, quando começou a sentir, quand il a commencé à ressentir, ele à podia ter sentir, desistido. il aurait pu abandonner. Foi aqui que me impactou. Et c'est là où ça m'a impacté. Eu fiz muitas betices dessas. J'ai fait beaucoup de Non, non, bêtises ne se riez de similaires. mim, hein. Ne vous moquez pas de moi. Paulo, não se ria de Paulo, mim. ne vous moquez pas de moi. É. Durava uma semana, 2 semanas. Une semaine, Não, 2 semaines. Deus não quer. Dieu ne veut rien savoir. 5 Mais anos. 5 ans, Você sabe o que é 5 anos? vous savez ce que c'est 5 ans? Mas o desejo dele e a Mais son fé désir et sa foi e a convicção que estava nele. et la conviction qu'il y avait en lui, Aquele Espírito tinha que ressuscitado a l'Esprit Jesus. qui avait ressuscité Jésus Estava dentro dele. était en lui. Então ia ressuscitar os Alors il seus allait rins também. ressusciter ses reins également. Por isso ele começou a louvar a Alors il a Deus. commencé à louer Dieu. Passou mais 5 anos só. Só mais 5 Et anos. encore 5 ans. Diga assim, só mais 5 anos. Dites encore juste 5 ans. 5 mais 5 dá quanto? 5 plus 5, ça Dá fait quanto? 10 10 ans. anos. 10 ans. É preciso paciência. Il faut beaucoup de patience. Por que Deus não fez logo? Pourquoi Dieu ne l'a pas fait d'un coup? Porque o diabo está aqui. Parce que le diable est là. O diabo é o senhor da terra. Le diable est le maître de l'univers. Ele sabe distrair as mentes. Il sait distraire nos pensées. Ele sabe dizer assim, não, não é preciso. Il Já sait estás dire cansado, ah não? non, t'es fatigué. Pois logo. Plus tard. Ele sabe fazer isso. Il sait faire ça. Mas ele aprendeu. Ele Mais dizia, eu aprendi il a a dizer, dit, moi não. j'ai appris, j'ai dit non. Ele quase meia hora ele confessava. Por Toutes les fim, demi-heures, il confessait ele le dizia, verset. Il disait, dans la finalité, por fim comecei a falar em pensamento. Falar em il pensamento. parlait dans sa pensée. A gente pensa. On pense, Mas ele começou a falar mais em il a commencé pensamento. à parler en Esse pensée, versículo. ce verset. Ele diz, é como se eu tivesse, Il a é dit, como se eu tivesse a falar com a minha boca. c'est comme si je parlais avec ma bouche Eu comecei a falar com o meu et pensamento. j'ai commencé à parler avec mes pensées. Quando me ia deitar, Quand j'allais me eu coucher, falava. je parlais. Quando estava no meu Quand trabalho, j'étais au travail, eu falava. je parlais. ...20 anos depois, 20 ans après, é que ele tirou os medicamentos. O médico tirou os medicamentos. le médecin lui a dit c'est bon, plus de médicaments. Foi logo no dia seguinte. C'était le jour suivant. Todos sabem aqui que Vous o savez problema dos tous rins ici não há cura. Que les reins, il n'y a pas de guérison possible. Ninguém pode dizer, foi um... Personne ne peut dire Não há... Está non, morto, está morto. les reins, s'ils sont morts, c'est terminé. Mas ele foi paciente. Mais il a été patient. Ele buscou a Deus. Il a cherché Dieu. Ele sabia que aquilo... Batei Il savait e qu'il abri-se-vos. est dit frappez et on vous ouvrira. Buscai Cherchez e et vous encontrareis. trouverez. Pedi Demandez e et recebeis. vous recevrez. Isso é verdade. C'est vrai. Mas é preciso a gente também ter porque ele até dizia assim no fim Il do disait même, seu testemunho, dizia, À la eu fin de son acredito. témoignage, je crois Ele dizia, eu acredito Je que crois Deus fez tudo isso que Dieu para a me fait tout ensinar a ça ter comunhão com o Espírito Santo. pour m'enseigner à avoir la communion avec le Saint-Esprit. Senão eu não ia aprender isso. Sinon, je n'allais pas apprendre ça.
Nós nascemos num ambiente, Nous sommes nés dans une conseguimos ambiance ter a comunhão com où amigos, on arrive à avoir la communion avec nos amis, conseguimos ter comunhão com, on até arrive com à o avoir nosso la gatinho. communion avec notre chat, É. Falamos com o gato, on parle avec le chat, falas com o gato, não tu parles falas? avec ton chat. É. Conseguimos ter comunhão On arrive à avoir com de o la communion periquito, avec son perroquet, mas com o Espírito Santo não mais avec le conseguimos. Saint-Esprit, on n'y arrive pas. Por quê? Porque o diabo mete-se Pourquoi? logo no Parce que meio. le diable se met là au milieu, Mete-se logo no meio. il se met au milieu, E então temos que usar aquela passagem alors on doit utiliser ce passage que o Espírito Santo nos ensinou. que le Saint-Esprit nous a enseigné. Sujeitai-vos Soumettez-vous, a Deus, a Dieu. quer dizer, obedecei a ça palavra veut dire obéissez à la parole, e resisti résistez ao au diabo diable e ele fugirá et il de fuira vós. loin de vous. Por que muitas vezes o cristão não recebe Pourquoi beaucoup de fois prosperidade, le chrétien ne reçoit pas de prospérité, não recebe cura, il ne reçoit pas de guérison, não recebe resposta, il ne reçoit pas la porque réponse quer logo a correr. parce qu'il le veut tout de suite, Porque nós estamos no tempo parce que do nous sommes instantâneo. dans une époque où tout est instantané. Tudo é instantâneo. A Tout est sopa instantané, instantânea. la soupe instantanée, Compra-se pacotinhos, on achète les petits sachets, põe-se água quente, on met de l'eau chaude, põe aquilo, mexe, on já mélange, temos a sopa et on a la feita. soupe qui est prête. Qualquer dia até os bebês vêm instantâneos. Un jour, les bébés seront instantanés aussi. Já não temos o trabalho. Il n'y aura plus de travail. Estamos a chegar a esse ponto. On arrive à ce point-là. E queremos que as coisas... Deus é... Et on veut que Dieu soit comme ça. Deus não está na modernice. Dieu n'est pas dans les choses modernes. Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Il veut que vous ayez la communion avec lui. Ele quer que você fale com Ele. Il veut que vous parliez avec lui. Jesus está no céu. Jésus est au ciel. Ele foi. Il est parti. O Pai está lá. Le Père est là-bas. E Jesus foi. Jésus est allé aussi. Foi o que Jesus disse aos C'est ce seus que discípulos. Jésus a dit à ses disciples. Eu vou para o Pai, Je vais vers le Père porque o Pai é maior que eu. parce que le Père est plus grand que moi. Ele foi. Il a été. Mas vocês não vão ficar órfãos. Mais vous ne serez pas orphelins. Eu vou enviar o meu Espírito. Je vais envoyer mon esprit. Aquele que esteve comigo. Celui qui était avec moi, Que fez com que eu parasse, acalmasse os mares. qui m'a permis de calmer la mer. O Espírito que estava em mim que disse, Cet esprit qui était vento, en moi. parem. Et j'ai dit, vent, cessez. Aquele que ressuscitou a Celui Lázaro. qui a ressuscité Lazare. Esse mesmo Ce Espírito même esprit quer estar em você. veut être en vous. Ele quer estar em você. Il veut être en vous. Nós somos seus Parce que nous sommes filhos. ses enfants. Diga-se, eu sou filho de Dites, Deus. je suis enfant de Dieu. A gente esquece disso. On oublie ça. Vivemos como se a gente fosse... On Até, vit, até a gente faz... que, por favor, não faça do Espírito Santo criado. mais s'il vous plaît, ne faites pas du Por Saint-Esprit favor. votre esclave. S'il vous Você plaît. fica mal. Sinon, vous serez très mal. Não faça dele Ne faites pas criado. de lui votre esclave. Tu tens de fazer assim. Tu dois faire ça. Ó Espírito Santo, toca no Saint-Esprit, coração daquele. touche le Ó cœur de Espírito telle Santo, personne. Saint-Esprit, ele não é criado. il n'est pas votre employé. Nós é que somos criados dele. C'est nous qui sommes ses employés. Amém? Amen. Por isso é que muitos, C'est pour muitos ça não, que não veem beaucoup sucesso. Ne voient pas de Porque querem succès mandar parce o qu'ils Espírito veulent Santo. donner des ordres au Saint-Esprit. Quer dar ordens ao Ils Espírito Santo veulent o que donner é que ele des tem que ordres au falar, Saint-Esprit sur ce qu'il doit dire, o que é que ele tem que sur ce qu'il fazer. doit faire. Por favor, não Mais não s'il vous faça plaît, ne isso. faites pas ça. Porque senão depois vão ter problemas. Autrement, na vida. vous aurez des problèmes. Deus é Deus. Dieu est Dieu. Quando eu estou a falar do Espírito Quand Santo, é je o parle Espírito de du Deus. Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Ele veio não para ser guiado, mas para me guiar, a Il n'est mim, pas venu pour être guidé, mais pour me guider moi, para me ensinar. pour m'enseigner. Há coisas que eu fiz. Il y a des choses que j'ai faites. Se eu tivesse falado com ele, Et si j'avais parlé avec lui, eu não teria feito. je n'aurais pas fait ces choses.
E tudo tinha corrido muito melhor. et tout se serait passé beaucoup mieux. Ele é vivo, Il est vivant, ele é vida. il est la vie. Amém? Amen. Glória a Deus. O conjunto pode ir subindo. Quando você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, Quand vous avez reçu Quantos são aqui que já Jésus-Christ comme receberam sauveur, Jesus? combien ici ont reçu Jésus? dizem, já aceitei Vous Jesus, dites, j'ai déjà accepté por isso já Jésus, fui feito filho alors de Deus. j'ai déjà été fait enfant de Dieu. Amém? Amen. Isso é o mais importante. C'est le plus important. Não é a gente ir todos os domingos à igreja, C'est pas aller tous les dimanches à l'église, não é o cantar todos os dias, c'est pas chanter tous les canções jours. da Bíblia. Sim, tudo isso Oui, acontece tout ça arrive por amor que a gente tem dele. avec l'amour qu'on a envers lui. Mas Mais o que acontece, ce qui arrive, você naquele momento você recebe, c'est qu'à ce moment-là, vous no recevez, momento que você recebe Jesus, au moment où vous recevez Jésus, Deus faz um milagre na sua vida. Dieu fait un miracle dans votre vie Você é feito filho de et Deus. vous devenez enfant de Dieu. Você é filho de Deus. Vous êtes fils de Dieu. Não é enteado. É assim que se diz, não é? Quando é enteado. Não é enteado. Ah, c'est pas un beau-fils, Hã? un beau-fils. Sim, por exemplo, como é que é dizer? Que não é meu filho, mas agora eu c'est vou pas- fazer dele filho. C'est pas mon enfant, mais je vais faire de lui mon enfant. Então, Deus fez-me de mim seu Ah, filho, Dieu a mas fait de moi son enfant, nós não somos enteados. mais nous ne sommes pas des beaux enfants. Eu tenho a Beau fils, vida belle de fille, Deus. mais j'ai la vie de Dieu. Você tem a vida de Deus em Vous avez você. la vie de Dieu en vous. É isso que tem que estar na sua mente. C'est ce qui doit être ce que vous devez E avoir en quando tête. você dobra os seus Et joelhos quand para vous orar, fléchissez vos genoux pour prier, você tem a certeza vous avez la certeza certitude que você é um filho de que Deus vous êtes e enfant que de Ele Dieu escuta. et qu'il écoute. Põe só aí, aí no coisa antes de a gente fechar. Mateus capítulo 6, verso En Matthieu 26. Creio que, 6, sim. Mateus 6, 26. Matthieu 6, 26. Quando você recebe Jesus, Lorsque vous recevez Jésus, você torna-se filho de Deus e há vous outra devenez coisa que enfant de acontece. Dieu et autre chose Recebe arrive, a vous vida recevez eterna. la vie éternelle. A vida eterna não é depois de você morrer. La vie éternelle, c'est pas après que vous soyez mort. Não é quando formos para o céu. C'est pas lorsqu'on va au ciel. Não, a vida eterna La começa. vie éternelle commence. Os filhos de Deus têm a vida eterna. Les enfants de Dieu ont la vie éternelle. Infelizmente, muitos perdem. Et malheureusement, beaucoup la perdent Porque começam a ter comunhão com... parce qu'ils commencent à avoir Com la incrédulos. communion avec des incrédules. Você ouviu aquele versículo que eu li Vous avez na vu ce verset que na j'ai lu sexta-feira? vendredi. Aquela advertência. Cet Não vos avertissement. ajunteis. Ne vous rassemblez pas. Quem é que se lembra? Qui s'en souvient? Não vos Ne ajunteis vous com rassemblez pas aqueles que se avec dizem. ceux qui disent. Que se dizem, Ils irmãos. se disent. Não vos ajunteis com ele. Ne vous rassemblez pas à Se eux. ele é um maldizente, Si il dit des mauvaises choses, se ele é um fofoqueiro, il dit des mauvaises choses. se ele é aquele que pronto, tem coisas Si il est celui qui a des choses sujas des na sua choses vida, sales dans sa vie, não busca fazer a palavra de Deus. et il ne cherche pas à faire la parole de Dieu. Então, por que Deus não quer que eu esteja com essas pessoas? Alors pourquoi Dieu ne veut pas que je sois avec ces personnes? Porque eu vou ganhar o defeito que eles têm. Parce que je vais acquérir le même défaut que cette personne. Junta-te aos bons, Rassemble-toi avec des bonnes personnes, o que é que vai acontecer? et qu'est-ce qui va se passer? Hã? Junta-te aos bons, Rassemble-toi avec les bonnes personnes. fala aí nessa bola. Junta-te ao bom, o que é que vai Rassemble-toi avec les acontecer? bonnes personnes, et qu'est-ce qui va se passer? Vai ser melhor que Et ele. tu seras meilleur que lui. Junta-te aos maus, Rassemble-toi aux méchants,
vai ser pior que eles. qui va être pire qu'eux, Porque nós somos parce influenciáveis. que nous sommes influencés. Você é influenciável. Vous êtes influencés. Se você está sempre nas redes sociais, Si vous êtes tout le você temps vai sur les ficar réseaux sociaux, influenciado por aquilo que eles vous estão. allez être influencé par ce que vous voyez. Se você está sempre a ver filmes na Si vous televisão, regardez você toujours vai des ficar films à la influenciado por télé, aquilo que eles vous estão. allez être influencé par ce que vous voyez. Se você tem um amigo que não é Si crente e vous você avez un anda ami qui com n'est pas ele, chrétien et vous você vai êtes ficar avec lui, influenciado vous por ele. serez influencé par lui. E é isso que Deus não quer. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Não quer que você esteja Il com ne aqueles veut que pas se que vous dizem soyez irmãos, avec ceux mas qui disent être frères, mais agora vamos aqui ler só para a gente terminar. Diz assim, olhai para as aves do céu, quer dizer, para os passarinhos. Quem é que já viu os passarinhos? qui a déjà vu les oiseaux? Olhai para os passarinhos do céu, que nem semeiam, nem cegam, quer dizer, não semeiam, também não colhem, nem ajuntam em celeiros, quer dizer, não tem armazéns para meter a seara, e vosso Pai Celestial as alimenta. Agora vamos ler todos o resto. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Verset 26. Regardez ben- les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Amém. Você não tem mais valor do que dos passarinhos? Est-ce que vous ne valez pas beaucoup plus que Se les Deus oiseaux? cuida dos pássaros, Si Dieu prend soin des oiseaux, no inverno arranja lugar para eles en hiver, dormirem. ils ont un endroit où aller dormir. Pode estar a 2 graus negativos, Il peut 3 faire graus Moins negativos, 2, 4 moins 3, graus. moins 4 degrés. Deus arranja lugar para Mais eles ficarem. Dieu va leur donner un endroit où rester. Arranja-lhe um fato. Ils ont un costume. Até aqueles casacos que é só carregar no botão, está quente. On appuie sur le bouton et ça réchauffe. Não é? Deus é bom. Dieu est bon. Pois é, não valeis vós muito mais que os Ne passarinhos? valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Por que a gente pensa que Deus... Pourquoi nous pensons? Não, Deus... A gente olha para os pássaros. Non, on regarde les oiseaux, Como é que Deus cuida deles? comment Dieu prend soin d'eux, E você pode dizer assim, glória a et vous Deus. pouvez dire gloire à Dieu. Deus tem cuidado de mim. Dieu prend soin de moi. Você confessa isso. Mais confessez ça, E então tudo vai funcionar na sua et vida. tout va fonctionner Amém? dans votre Vamos vie. pôr de pé. On va se lever. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Diga assim, Dites aleluia. Alléluia. Deus tem cuidado de mim. Dieu prend soin de moi. Diga outra vez, Deus tem Dites, cuidado de mim. Dieu prend soin de moi. Meu irmão, creia Croyez que Deus está que Dieu se trouve. cuidando de você. Il prend soin de vous, Da sua saúde, de votre santé, do pão de cada dia, de votre pain quotidien, da sua de prosperidade, votre prospérité, da sua família, de votre famille, da sua casa, de votre maison, do seu carro. de votre voiture. Creia Croyez-y que Deus está cuidando disso. que Dieu prend soin de ça. Amém? Amen.